Só chamar aqui a professora Maíra Goulart. Olá, Maíra, tudo bem? Oi, Miguel, boa noite. Oi, todo mundo. Deixa eu ver se eu vou aumentar seu som aqui, vai ficar bem alto. Pronto. Eu posso falar com o microfone mais próximo. Então, Maíra, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Jornal da Fórum. Esse é o nosso último bloco aqui até às 7 horas. Deixa eu trazer uma notícia aqui para o pessoal e pedir a sua opinião também. Eu vou comentar rapidamente, passo já para a Maíra. Vocês devem saber, né, o presidente Lula assinou um projeto de lei direcionado a motoristas de aplicativo, pessoal que trabalha com Uber, com iFood. É uma categoria, são centenas de milhares de trabalhadores no Brasil. 1,5 milhão. 1,5 milhão, né? Tá vendo? Muita gente. Deixa eu ler um pouquinho dessa notícia aqui da própria Fórum, até separei aqui, para ler alguma parte da notícia, aí a gente vai comentando. Aqui. Projeto de lei de regulamentação do trabalho por aplicativos de transporte de pessoas, que já foi enviado para apreciação do Congresso em regime de urgência constitucional, ou seja, com prazo de análise de 45 dias cada para a Câmara e para o Senado. Trata-se de uma iniciativa histórica para regulamentar e garantir direitos, proteção e dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras que atuam com transporte de passageiros em plataformas digitais, como Uber 99. O projeto foi elaborado após 10 meses de discussão, com grupos de trabalho tripartite, coordenado pelo Ministério do Trabalho, liderado pelo ministro Luiz Marinho. Atualmente, há cerca de 1,5 milhão de motoristas prestando serviço para as plataformas digitais e aplicativos. Entre os principais pontos do projeto apresentado pelo governo Lula estão a criação de uma remuneração mínima por hora trabalhada aos motoristas e fixação de uma jornada máxima de 12 horas diárias numa mesma plataforma. Além disso, a proposta prevê que os trabalhadores terão direitos previdenciários, possibilitando assim a aposentadoria. A contribuição seria 7,5% do salário e das empresas 20%. Apesar da instituição de direitos trabalhistas, o projeto prevê que os motoristas continuarão como autônomos, isto é, seguirão podendo escolher seus horários de trabalho com flexibilidade, bem como quais plataformas desejam trabalhar, sem limite de empresas. Aí tem vários pontos do projeto, várias explicações. Está aqui vou até colocar o link, pessoal, dessa matéria aqui nos comentários, para quem quiser ler com calma. Vou passar aqui para a Maíra. Maíra, o que você acha desse projeto e qual o impacto que ele tem aí no debate político, na sua opinião? Bem, o projeto ele é nitidamente salutar, uma vez que ele visa proteger essa categoria a despeito da forma como ela se apresenta enquanto novidade, né? A gente, tradicionalmente, pensa os trabalhadores a partir das chaves clássicas, né? A classe trabalhadora, que é direito trabalhista, que é vínculo formal, que é jornada de trabalho, mas esses paradigmas mudaram, né? Eles, de alguma forma, foram contaminados por uma episteme neoliberal que perpassa a nossa vida de várias formas e ninguém escapa delas. Eu não estou dizendo que eles são afetados e nós, a elite intelectual, passamos incólumes a isso. Eles foram afetados, então a demanda por manter-se como autônomo e poder escolher a plataforma, poder transitar em várias plataformas, é uma demanda da categoria. Então, o que a legislação faz é criar um novo tipo de trabalhador, que é o trabalhador autônomo por plataforma, e com isso é um meio termo entre ser totalmente autônomo e ser um trabalhador CLT, né, que tem todo aquele tipo de regulamentação da sua atividade profissional. Então, eu acho que isso é um traço positivo, porque combina o interesse do Partido dos Trabalhadores e do campo progressista de modo geral em proteger, em fazer avançar a ideia de direitos do trabalho, com
a demanda dessas próprias pessoas, que são seres livres, racionais, plenamente capazes de decidir sobre seus próprios destinos e que, de alguma maneira, valorizam essa ideia, ainda que nós possamos criticá-la, de autonomia. Vou fazer um comentário rápido sobre isso também, que eu vi, Maíra, que havia uma polêmica, né, porque o Lula não implementou o CLT, mas, pelo que eu li, os próprios profissionais, eles não queriam o CLT, né? Muitas pessoas gostam das liberdades lá que existe, apesar dos preços a pagar, né, mas gostam da liberdade de trabalhar a hora que quiser, esse tipo de coisa. Mas eu li também que o Uber mandou uma carta com alguns elogios, gostou da proposta, o iFood já tem algumas críticas, mas, enfim, caso seja siga adiante. E o RAP não estão dentro dessa lei, né? Essa lei é para motoristas de aplicativos de carro, de veículos com 4 rodas. Exato, isso que eu ia falar, né? Mas mesmo assim eles estão participando do debate, né? Porque a sequência seria essas empresas. Uma questão né? de temporalidade. A sequência natural seria algum projeto de lei para elas também, né? Que são um trabalho parecido, mas que o iFood não teria também gostado tanto. Enfim, mas se for aprovada uma lei como essa e houver uma satisfação mínima por parte dos motoristas, né, a maioria aceitar, realmente melhorar a situação deles, vai ser uma coisa revolucionária. Né? Parece. Né, vai ser ainda que eu acho complicado para o Estado reconhecer uma jornada de 12 horas. E não é de 12 horas num plantão, em que depois você vai ter um tempo análogo de repouso, né? São 12 horas que podem se seguir a mais 12 horas e mais 12 horas em dias, né? Em dias seguidos. Eu acho que a gente tem um problema aí, porque isso pode gerar uma brecha para jornadas de trabalho absurdas. A gente não pode deixar de se espantar enquanto sociedade de toda vez a gente pegar um Uber e ele, de uma maneira muito natural, falar para a gente que ele está dirigindo a 18 horas, a 10 horas. Né? É uma jornada de trabalho muito longa, a gente não pode deixar, de alguma forma, de condenar. Mas aí tem aquele grande impasse para nós, do campo progressista, né? Que é os limites entre o nosso conteúdo normativo, o nosso desejo de fazer avançar a regulamentação, a legislação e as proteções, e o desejo da própria categoria, que de alguma forma introjeta esse valor do trabalho de uma maneira distinta, e que de alguma forma consegue permitir que eles vejam de maneira positiva o fato de estarem há 20 horas trabalhando. De qualquer forma, se dando certo, se realmente se melhorar a situação deles, por exemplo, a questão previdenciária, se for consolidado isso, vai ser muito bom, né? Porque vai gerar uma segurança que eles não têm hoje e vai ajudar a fechar uma brecha que a gente tem no país, que é a questão justamente que o trabalhador informal não tem a previdência. Então, isso ajuda a fechar uma brecha. É um exemplo para, em outras modalidades de trabalho, também ter uma solução parecida. E talvez chegue. Mas o mais revolucionário vai ser a gente ver motorista de Uber, caso eles gostem, né, de fato, mais de esquerda, né? Porque a gente tem uma tradição de motorista de Uber e taxista, uma coisa histórica, né, de direita. Eu acho isso também, Miguel. Eu acho que direito é algo que você precisa ter para defender. Quanto mais direitos, né, você tem, maior a chance de que você seja tocado por uma cultura de direitos. A despeito dessa fala, não é isso que os dados demonstram, né? Porque se fosse assim, a gente não tinha renda como um preditor de voto em Bolsonaro e na extrema-direita, no caso do Brasil, né? Na direita, no caso do Brasil. Ou seja, o discurso do fim dos direitos, ele afeta muito quem tem direito. A gente não teria, por exemplo, servidor público fazendo discurso de Estado mínimo.
E nós vemos isso aqui no Brasil. Então, assim, sim, eu tenho a sede que, uma vez tocados por uma cultura de direitos, essas pessoas, de alguma maneira, passem a compreender a importância do Estado, da regulamentação, da proteção dos vulneráveis, mas, por outro lado, não é necessariamente isso que a gente observa. Muito bem. Maíra, mudando um pouco de assunto, ontem o Lula participou da Conferência Nacional de Cultura, ele subiu o tom contra o Bolsonaro, né? Você tem acompanhado que as investigações contra o Bolsonaro, contra a tentativa de golpe que ele teria organizado, tem avançado. A gente tem uma novidade, que são militares de alta patente, incluindo o Freire Gomes, ex-comandante do Exército, dizendo que a famigerada minuta do golpe foi uma iniciativa do próprio Bolsonaro e que ele participou de reuniões com o próprio Bolsonaro para discutir aquele negócio. Então, está todo um debate sobre essa questão das investigações, que os bolsonaristas estão reagindo. Aí eu queria a sua opinião sobre isso, como um discurso muito vitimista de que existe uma ditadura judicial no país. Isso aí, claro que vai chegar ao auge quando o Bolsonaro for preso. Quando ele for preso, ele vai pintar como se fosse o próprio Jesus Cristo crucificado. Mas queria saber se você acha que até onde você acha que pega esse discurso da vitimização e dessa questão da ditadura judicial? Bem, o bolsonarismo não foi capaz de reagir aos fatos novos, né? Que essa narrativa da vitimização, ela é antiga. Então, não foi capaz de criar uma resposta a esse recente envolvimento das Forças Armadas no golpe e a negativa de alguns membros das Forças Armadas de participar do golpe e um certo posicionamento geral das Forças Armadas em fritar Bolsonaro. Aí eu acho interessante a gente pensar, né? Porque a gente, de alguma maneira, trata, né, bolsonarismo, militarismo, como o militarismo como um componente do bolsonarismo. E o que os fatos recentes estão mostrando é que talvez a relação seja inversa, né? O militarismo como algo que criou e posicionou Bolsonaro ali para que tivesse um títere para ter ascendência sobre o poder civil, e quando esse títere começou a dar problema, começou a sofrer investigações e tal, eles estão descartando esse títere. Tanto que o depoimento dos dois dos chefes de alto comando, que foram o Gomes Freire e o da Marinha, que eu esqueci o nome, da Marinha não, da Aeronáutica, que eu esqueci o nome, o almirante, não, o brigadeiro, eles dois fritaram o Bolsonaro, não houve uma postura de proteção de Jair Bolsonaro. Então, eu acho que esses fatos novos mostram uma dificuldade do bolsonarismo de reagir, porque talvez ele esteja percebendo, Jair Bolsonaro, que ele vai ser deixado fritar, né? O Exército, as Forças Armadas não estão vindo ao seu incauto para protegê-lo dessa investigação. Outro elemento que eu acho importante salientar é do como o cerco está se fechando e essa reação da vitimização, ela é difícil de expandir o leque de apoiadores, ou daqueles que, de alguma maneira, vão defender Jair Bolsonaro e os bolsonaristas das investigações do judiciário, porque essa é uma pregação que só funciona para aqueles que são muito convertidos, né? Para aqueles que são muito contaminados com a dissonância cognitiva associada ao bolsonarismo, ou seja, que se informam a partir de redes bolsonaristas, que desconfiam da mídia, que desconfiam do judiciário. Uma pessoa, para achar que o judiciário é de esquerda, ela precisa de um grau elevado de dissonância cognitiva. Sobre essa questão da dissonância cognitiva, que ficou também, veio à tona
essa expressão em função da manifestação do 25 de fevereiro, que a gente viu, por exemplo, uma senhora, virou meme isso, é que vai ficar para a história, né? Uma senhora respondendo por que ela apoia Israel, né? Ela não apoia porque é um país cristão. Aí virou um meme isso aí. Aí ficou claro também, né? Porque aquela manifestação tinha mais bandeira de Israel do que do Brasil. E aí a pessoa se pergunta, mas truque de que esse pessoal agora ficou tão fanático por Israel? Mas a maioria nem sabe o que é Israel, né? Eles botaram na cabeça que Israel é um país de direita, botaram isso na cabeça. Não é necessariamente assim, né? Enfim, mas não quero me complicar muito esse Existem, debate. sim, alguns elementos, Miguel. Eu escrevi recentemente um texto sobre a manifestação do dia 25, com um professor chamado Paulo Grafino. Ele é um especialista em sociologia da religião, ciência da religião, e a gente publicou no blog no portal A Terra é Redonda. Maíra, bota o microfone mais próximo, como você estava fazendo. Beleza, perdão, desculpa. Eu estava falando que eu escrevi uma análise sobre a manifestação do dia 25, em que eu falo um pouco dessas coisas das bandeiras de Israel. Escrevi em parceria com o professor Paulo Gracino, que é um professor da UNB, especialista em sociologia da religião, ciência da religião, em que a gente fala um pouco sobre o simbolismo de Israel e do Primeiro Testamento para essa gramática evangélica que tem orientado a extrema-direita no Brasil e no mundo. Essa gramática evangélica, que pressupõe uma certa ortodoxia, resgata o Primeiro Testamento e, portanto, a figura de Israel e toda a beligerância e a contundência do Primeiro Testamento para se apresentar como ortodoxo, como um tipo de cristianismo mais radical. Daí a importância, isso a gente chama de sionismo cristão, do sionismo cristão como um vertebrador dessa extrema-direita. Isso explica um pouco a recorrência das bandeiras de Israel, mas também explica o próprio antipetismo. Porque eu não sei se você acompanhou, mas a Globo News e as mídias tradicionais, desde que o Lula fez aquele comentário fazendo aquela analogia com Hitler, não com o Holocausto, mas com Hitler, houve uma reação muito grande da mídia tradicional e dos seus segmentos antipetistas em relação, manipulando, de alguma forma, instrumentalizando essa declaração para veicular o antipetismo tradicional dessas mídias e da elite brasileira de modo corrente, né? A gente tem, nesses segmentos mais elitizados, um determinante do comportamento político, do entendimento político deles, que é o antipetismo, desde 94. E aí, nesse caldo de cultura, a bandeira de Israel, nos dias atuais, ela quer significa essa orientação ortodoxa, ou pressuposição ortodoxa da gramática evangélica, quer significa um símbolo do antipetismo. Muito bem. Maíra, a gente tem mais uns 5 ou 6 minutos. Queria falar sobre eleições municipais. Eu sempre falo com você disso. Sei que você gosta também de abordar esse tema. A cada semana que passa, né, o tempo vai passando e a gente vai ficando mais próximo. Sai uma pesquisa aqui, outra ali. Né? Como é que você está avaliando, como é que você está sentindo a evolução aí das expectativas? Sim. A manifestação do dia 25, ela também é interessante para a gente pensar na eleição municipal. Eu fiquei bem impactada com aquilo que aconteceu, gente, porque a gente não pode esquecer que chamou a atenção para nós do campo progressista de como o bolsonarismo é um movimento popular, ainda que ele tenha traços antipopulares, ou seja, a autoimagem dele não é uma imagem de classes populares, mas ele é popular, ou seja, capaz de arregimentar massas. Mas, a despeito disso, a gente observa como ausentes nessa manifestação aqueles que estão se apresentando com viabilidade eleitoral para as eleições municipais, principalmente aqueles que não precisam do discurso bolsonarista ou da alusão à figura de Jair Bolsonaro para se eleger. Então, eu acho que isso é um prognóstico que vai nortear a eleição, só vai acionar o plano nacional aquele candidato ou candidata que precise disso
para se eleger. As eleições municipais, é isso que eu venho falando, elas são mais importantes para os deputados federais e para o futuro candidato à presidência, ou seja, aqueles que disputam postos em Brasília, têm mais interesse nas eleições municipais, porque vai ser através desse vereador e prefeito que ele vai ter esse acesso à base territorial, ao espaço físico onde os votos são disputados, né? Os votos não são disputados lá em Brasília, vão ser no município e no território, às vezes menor do que o município, onde esse candidato tem sua base eleitoral. E, por sua vez, a recíproca não é verdadeira. Não há o mesmo grau de interesse por parte dessas elites políticas locais no que está acontecendo em âmbito nacional, porque isso não necessariamente gera voto. Então, às vezes, a gente vai ter uma postura de afastamento desses candidatos com viabilidade eleitoral em relação às discussões e ao cenário nacionalizado e polarizado. Muito bem. E aqui na capital do Rio de Janeiro, como é que você está vendo? A gente tem o Ramage, né, é o candidato do Bolsonaro, o Eduardo Paes, candidato à reeleição. A gente tem um Eduardo Paes se movimentando à direita para atrair partidos e lideranças do campo da direita para a sua coalizão, sua coligação eleitoral, ou pelo menos para sua correlação de forças, para, de alguma maneira, conseguir tirar nacos do bolsonarismo, que vai ser a outra frente de disputa. A gente não vai ter um candidato com viabilidade eleitoral nem do centro, da centro-direita, nem da esquerda propriamente dita, né? A viabilidade eleitoral vai estar desses dois campos. O Eduardo Paes representando uma frente ampla pró-democracia, que exclui o bolsonarismo, mas não é propriamente de esquerda nem de direita, ela é não bolsonarista, ela é democrática de alguma maneira, mas não se apresenta nem como de esquerda nem como de direita, e por um outro lado, o bolsonarismo representado na figura de Alexandre Ramage. Muito bem. Como você vê a questão da eleição para vereadores, não só no Rio, mas no Brasil todo? Qual a importância disso? Como você está vendo as expectativas e as estratégias já reveladas em relação a isso? Bem, a vereança é a porta de entrada da carreira política. Então, ela tem uma importância muito grande na emergência, né, no surgimento de novas lideranças, de novas elites. Não obstante, a gente vive um momento, né, em que a população e as suas elites optaram por uma redução do número de partidos efetivos e no número de candidatos, uma redução da oferta. Então, a gente tem não só a adoção da cláusula de barreira, como a adoção de uma série de mecanismos que vão reduzir a oferta de partidos e candidatos. A gente tem uma eleição municipal em que a gente não vai ter a possibilidade de coligações eleitorais para as eleições proporcionais, ou seja, os candidatos a vereador, eles vão ter que se lançar pelos seus próprios partidos ou federações, não vão poder fazer coligação, e vai ter uma limitação das nominatas. A nominata, que era antes de 150% o número de vagas, ela vai ser de 100 mais 1. Com isso, você tem um aumento da competição intrapartidária. Vai ser mais difícil para um candidato obter a nominata. E, por outro lado, os partidos vão tentar selecionar de maneira mais estratégica esses nomes para que eles consigam conseguir romper o quociente eleitoral, que é alto para partidos que não têm coligação. Então, um partido só romper o quociente eleitoral é algo difícil. Daí a opção por nominatas com pessoas que sejam capazes de aportar um quantitativo suficiente de votos. Tudo isso dificulta o que eu estava falando antes. A entrada de pessoas realmente novas, no sentido de lideranças, não que neguem a política, não é essa ideia de nova política como negação da política, não, mas da juventude mesmo. Pessoas que se afirmam que querem fazer uma carreira política, mas estão no início dessa trajetória.
Muito bem, Maíra, chegamos então ao final do bloco, são 7 horas. Muito obrigado. Boa semana para você. Eu que agradeço, convido todo mundo a ler esse texto que eu escrevi sobre as manifestações, que está na Terra Redonda, mas você pode acessar também pelo Lapcom, que é a nossa página do Instagram, LAPPCOM. Muito bom, Maíra. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau.